Na última apresentação, exploramos e decodificamos as mensagens dos 3 anjos do capítulo 14 do Apocalipse. Recapitulando, o primeiro anjo proclama o evangelho no contexto do julgamento final de Deus e convida o mundo a reconhecê-lo como seu criador. Já o segundo anuncia o triunfo do evangelho eterno e o colapso do falso cristianismo da Babilônia. Já o terceiro enuncia o julgamento final e a indefinição dos maus poderes religiosos e políticos, e como esses poderes malignos cairão e reconhecerão o amor e a justiça de Deus, como é revelado através do Evangelho. Você deve ter notado que eu disse a palavra Evangelho várias vezes nessa introdução. Às vezes a palavra Evangelho é aquela que pode ser confundida ou então mal interpretada. Enquanto os evangelhos referem-se aos 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra também tem um significado mais amplo. Antes de seguirmos em frente, é importante entender a sua verdadeira definição. Simplificando, a palavra evangelho significa boas notícias. É uma boa notícia que Jesus compartilhou quando ele veio ao mundo. A salvação está disponível para todo que coloca a sua fé nele como Salvador. Este compromisso pessoal com Jesus se expressará em vidas transformadas em sua semelhança. O que podemos ver claramente entre as mensagens dos 3 anjos do Apocalipse é que todos eles proclamam este evangelho. Cristo está pedindo ao seu povo que volte a ele e aceite a sua graça para que possam ser salvos. Mas agora vamos cavar um pouco mais a fundo e olhar especificamente como o evangelho funciona, descobrindo mais dos segredos do Apocalipse. No livro do Apocalipse, o Evangelho aparece pela primeira vez em sua introdução, quando o seu autor, João, oferece uma doxologia, ou uma série de louvores a Jesus. No capítulo 1, versículo 5, ele dedica o livro para aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue. Aqui João reconhece como Jesus a personificação do amor, oferecendo-se como um sacrifício sangrento, libertando-nos do poder escravizador do pecado. Observe aqui como João usa a linguagem atual das palavras nos ama. Ele não diz que Jesus nos amou no passado ou então vai nos amar no futuro. Isso ilustra que não há pecado que poderíamos ter cometido em nosso passado ou cometeremos em nosso futuro que mudará o fluxo constante do amor de Deus em relação a nós. Também não há uma boa ação que tenhamos feito ou então faremos que aumente o seu amor por nós. O amor de Deus é constante e imutável. Somos salvos pelo seu amor e a graça sozinhos, não pelas nossas obras. E este é o Evangelho, a boa notícia. O Evangelho foi possível através do ato de Jesus morrer na cruz por nós e se tornar a ponte que une a nossa natureza pecaminosa e caída com a natureza perfeita de Deus. A Bíblia diz que entender como esse mecanismo funciona para quebrar o poder do pecado está além da nossa compreensão. A autora Ellen White, em seu livro Desejado de Todas as Nações, diz que a humanidade e os anjos estarão estudando para tentar entender por toda a eternidade. Veja, o ato de Jesus morrer na cruz para nós não foi uma reflexão posterior ou um plano de backup que Deus iniciou depois que Adão e Eva escolheram deixar o pecado entrar no mundo. Não, o Evangelho foi concebido por Deus antes do mundo ser criado. Jesus sabia que o pecado inevitavelmente teria que ser derrotado um dia. E apesar de saber que ele teria que morrer por nós, por essa razão, ele ainda foi em frente e nos criou de qualquer maneira. Isso sim que é o amor de verdade. Na Bíblia, Jesus é frequentemente descrito como um cordeiro que foi morto. Ao longo do Antigo Testamento, vemos o povo de Deus durante muitas gerações fazendo sacrifícios de cordeiros no altar. Sem entrar aqui em muitos detalhes, essa foi uma prática iniciada por Deus para lembrar o seu povo que um dia o Messias viria e morreria em seu lugar por seus pecados. O ato de matar um cordeiro com suas próprias mãos é horrível e traumático. Cordeiros são criaturas pequenas, inocentes e impotentes. E a metáfora de Jesus ser um cordeiro não pinta o quadro de um Deus todo-poderoso resgatando o seu povo do pecado. E ainda assim, ao mesmo tempo, ele o faz. No livro de Apocalipse, a descrição de Jesus como um cordeiro que foi morto é o tema central da escrita de João. A primeira aparição dessa descrição é no capítulo 5, onde Deus está sentado em seu majestoso trono com um livro selado em suas mãos que só pode ser aberto pelo cordeiro que foi morto. Aqui o cordeiro é especial e poderoso. Momentos depois, um anjo do Senhor chama Jesus de leão da tribo de Judá. Então Jesus é o cordeiro e um leão.
Veja, esse contraste entre leão e o cordeiro é central para uma mensagem evangélica. A boa notícia é que o leão de Judá, um Deus todo-poderoso, derrotou o pecado e se torna um cordeiro de sacrifício, vindo para esta terra para morrer por nós, por escolha. Ao humilhar-se à morte de cruz, uma das mortes mais horríveis e dolorosas, horríveis de morrer na Bíblia, a fraqueza se torna uma força. No capítulo 5 de Apocalipse, João diz que quando as pessoas que estão ao redor do trono de Deus veem um cordeiro, elas caem para adorá-lo, cantando "Digno é o cordeiro que foi morto". Então, no capítulo 7, versículo 14, João descreve como as vestes do povo foram lavadas e feitas brancas como o sangue do cordeiro. Podemos ver que o sacrifício de Jesus não só salva os seres humanos, mas também os purifica do pecado. É essa limpeza do pecado que torna possível estar na presença de Deus e servi-lo nesta vida, enquanto ainda estamos na terra. Agora temos o privilégio do poder de juntar a Jesus na luta contra Satanás. Mas como vamos fazer isso? Bem, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que isso é possível através da palavra do nosso testemunho. Quando formos salvos e purificados do pecado pelo sacrifício de Jesus, podemos testemunhar aos outros o que Deus fez por nós. E o próprio ato de fazer isso ajuda a derrotar o poder de Satanás sobre este mundo. Sabemos que à medida que o conflito do fim do tempo se aproxima, Satanás tentará o povo de Deus através da decepção e perseguição, transformando o cristianismo apóstata e unificando com as potências políticas globais. As mensagens angélicas nos avisam disso, mas ao mesmo tempo Deus está chamando o seu povo para o fim de um tempo, cada nação, tribo, língua, para se preparar para o retorno de Cristo. Nesse conflito final, a vitória só é possível através do sangue do Cordeiro. Precisamos entender a mensagem angélica e o que ela significa. Precisamos aceitar o sacrifício de Cristo e o dom da salvação. E o mais importante, precisamos permitir que este dom incondicional de amor nos mude de dentro para fora e nos capacite a compartilhar o nosso testemunho único com o mundo.